Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Antônio de Aquino. Vamos iniciando, o nosso estudo da noite de hoje e sejam todos bem-vindos, nossos irmãos e aqueles, que nós estamos recebendo pela primeira vez. Sinto-se abraçado por todos nós. Então, vou pedir também, fazer um pedido a todos vocês, referente celular, tá? Se puder colocar naquele modo que não venha, atrapalhar, ou se precisar atender, por favor, vai lá fora e pode atender, mas aqui dentro, vamos deixar ele naquele modo que não venha soar alto. Então, sejam todos bem-vindos. Nós temos hoje a nossa mesa, a nossa irmã Ilza, e a nossa irmã Viviane, que fará o comentário, para fortalecer o momento do espaço. Então, hoje a nossa irmã Ilza irá falar sobre o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. Então, todos têm a mãos a página, E vamos iniciando a nossa leitura de hoje. Essa página foi retirada do livro Convite da Vida. É uma psicografia de Divaldo Pereira Franco e nos diz Joana de Ângeli. Convite à caridade. Enquanto a saúde enfloresce as tuas possibilidades de bem-estar, reserva um dia por mês, ao menos, para visitar os irmãos enfermos, que ressarcem pesados tributos pretéritos, muitas vezes em dolorosa soledade, com o espírito tomado de apreensões e angústias. Companheiros tuberculosos, que expungem em leito de asfixiante espera, em duros intervalos de hemoptises rudes, amigos leprosos, em isolamento compulsório, acompanhando a dissolução dos tecidos que se desfazem em purulência desagradável. Irmãos cancerosos, sem esperança de recuperação orgânica, entre dores e ásperas ansiedades. Homens e mulheres em delírios de loucura ou presos por cruéis obsessões coercitivas, longe da lucidez, à margem do equilíbrio, em desoladora situação. Crianças surpreendidas por enfermidades que as ferreiteiam impiedosamente, roubando-lhes o frescor juvenil e macerando-as vigorosamente. Anêmicos e penfigosos, operados em situação irreversível e distônicos, vários que enxameiam nos leitos dos hospitais públicos e particulares, nos nosocômios de convênio governamental ou em clínicas diversas, sob a zorrague incessante. Seja teu o sorriso de cordialidade franca, através da lembrança de uma palavra fraterna, que uma flor delicada, de uma pergunta gentil, em que esteja expresso o interesse pela recuperação, de uma prece discreta ao lado do seu leito, de uma vibração refazente
com que podes diminuir os males que inquietam esses seres em necessário resgate. Lembra-te, porém, que acima do bem que lhes possa fazer, a ti fará muito bem verificar o de que dispõe e poucos consideras, bem preciosos e de alto valor, com que o Senhor te concede a honra de crescer a saúde. Vai desde hoje trabalhar na vinha do Senhor, caridade para com os que sofrem. Em última análise, é caridade para contigo mesmo. Joana de Ângelo. Agora, meus irmãos, vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos pedir, a oportunidade e agradecer de estar aqui nesta casa, esta casa de amor, esta casa que nos ajuda, que nos ampara e nos fortalece. Querido Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome, para darmos início aos nossos trabalhos da doutrina espírita. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, o amparo, o fortalecimento para a nossa irmã Ilza, que usará da palavra através do Evangelho para nos ajudar e nos fazer entender o estudo da noite de hoje. Abençoa também a nossa irmã Viviane, que usará da palavra através do Evangelho, nosso capítulo 13, para fortalecer o momento do espaço. Abençoa, Senhor, a nossa sala de tratamento espiritual, os nossos irmãos que lá estão, que irá, com certeza, receber esses eflúvios de amor, paz e tranquilidade. E assim, Senhor Jesus, que seja em Teu nome, em nome de toda essa espiritualidade amiga, em nome dos guias e mentores espirituais que rege esta casa, em nome do nosso querido Antônio de Aquino e toda essa pleiade de espíritos que nos ajuda e que nos ampara. Pedimos então a Jesus e a Deus a permissão para darmos por iniciado nossos estudos, passes e prece da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, como eu falei, nós estudamos o Evangelho, mas no verso da página, nós temos aqui o capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita, o item 9 e 10, que fala a caridade material e a caridade moral. Eu irei ler o item 9, que é muito extenso, para que a nossa irmã tenha mais tempo de passar esse ensinamento para todos nós. Caridade moral e espiritual. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que os outros nos façam. Nessas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral. Se elas fossem seguidas aqui na terra, todos nós seríamos perfeitos, sem ódio e sem desentendimento. E eu ainda diria mais, sem pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não verias mais nos sombrios quarteirões em que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando atrás de si crianças miseráveis, carentes de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso,
Ajudai os infelizes o mais possível. Auxiliai para que um dia Deus vos retribua o bem que tiverdes feito, para que encontreis, ao deixardes o vosso invólucro terrestre, em cortejo de espíritos agradecidos, que vos receberão a entrada de um mundo mais feliz. Se pudesses imaginar a alegria que senti ao encontrar ao além aqueles a quem pude ajudar na minha última encarnação. Amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmo, porque agora já sabeis que esses infelizes que estáis repelindo talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, ao reconhecê-los no mundo dos espíritos, que imenso será o vosso desespero. Desejava que compreendesses bem o que deve ser a caridade moral, aquela que cada um de vós pode praticar, aquela que nada custa de material, mas, no entanto, é a mais difícil de ser praticada. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros e é o que menos fazeis neste mundo inferior em que estáis encarnado neste momento. Existe um grande mérito, acreditai no que digo, em alguém saber calar para deixar que fale outro mais tolo, pois essa atitude também é uma forma de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de ironia vos é dirigida por quem está habituado a ridicularizar. Não ver o sorriso de menosprezo que vos acolhe quando entrais na casa de pessoas que, frequentemente sem razão, julgam-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, a única real, algumas vezes estão bem abaixo. Eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não considerar os erros dos outros é caridade moral. Entretanto, esta caridade não deve impedir a prática da outra. Pensai principalmente em não desprezar o vosso semelhante. Lembrai de tudo o que eu já vos disse. É preciso ter sempre em mente que no pobre rejeitado, desdenhosamente podeis estar repelindo um espírito que vos foi querido e que se acha momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Revi um dia dos pobres da terra, a quem pude por felicidade ajudar algumas vezes, a quem por minha vez tenho agora de implorar. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nessas palavras antes de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Agora nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Ilza, que Jesus abençoe e ampare. Boa noite a todos. É com muita alegria no nosso coração, tenho certeza que no de vocês também,
que estamos todos juntos nessa casa de amor, nessa casa de bênção, buscando um conhecimento a respeito da doutrina que nós escolhemos, que é doutrina, filosofia e religião, para que a gente possa fazer o uso lá fora de todo o conhecimento que a gente aqui adquire, com amor, com compreensão, com solidariedade uns com os outros. Então, hoje nós vamos falar sobre a caridade material e a caridade moral. Nós já entendemos, eu tenho certeza que nós já sabemos, o que é a palavra caridade. A nossa doutrina vem dizer para nós que caridade é amor. Caridade é os ensinamentos de Jesus em prática, em obras, ou seja, em ação. Para que a gente possa trabalhar os ensinamentos de Jesus, é necessário que a gente entenda esta palavra caridade. Na nossa doutrina nós temos uma frase que diz assim: fora da caridade não há salvação. Ou seja, fora do amor, fora dos ensinamentos de Jesus, nós não vamos ter os ensinamentos dentro de nós, não vamos tentar, vamos dizer assim, compreender, entender, analisar, para que a gente possa colocar em prática este amor. Então, só vamos nos modificarmos materialmente e espiritualmente quando entendermos que o amor é que faz o movimento em si, que faz com que a nossa obra, que é o nosso corpo, que é a nossa alavanca de progresso material e espiritual. Vamos entender também que essa caridade material que nós entendemos, que matéria é tudo isso que está aqui, ela é necessária sim, e muito. Porque nós estamos aqui na matéria necessitados do pão, do arroz, do feijão, necessitado do transporte, necessitado de uma tecnologia melhor, de até mesmo procurarmos entender essa tecnologia que é para o nosso próprio bem. Vamos também entender essa caridade moral, que essa caridade moral se faz de quê? Na medida que eu aprendo o que é o amor, o que é a caridade moral, material, eu vou tentar modificar materialmente o meu entorno de mim, o que está próximo de mim, através de quê? Do meu exemplo. Eu não estou aqui dizendo que eu sou perfeita, que eu estou aqui para trazer uma mensagem a qual eu não a pratico, não. Eu não a pratico, tudo que a gente estuda e fala. Sabe por quê? O mundo, o planeta Terra, é a segunda casa planetária nossa. É a casa ainda de provas e de expiações. Eu estou aqui para provar. Eu estou aqui para expiar. Eu estou aqui para me arrepender do que eu outrora fiz e que nessa vida eu tenho que aqui expiar. Eu estou aqui para ter em torno de mim esse processo de experiência material e moral. E eu só vou me modificar a partir do momento que eu modificar o meu interior, entre aspas, o meu espírito aqui encarnado, aqui na turbulência dessa vida, o qual eu escolhi essas provas. Não está enganado, Ilza. Eu não escolhi. Não, graças a Deus, a gente passa por esse véu do esquecimento para não ter a lembrança daquele querido filho que a gente às vezes coloca de lado, aquela pessoa que a gente encontra e diz, nossa, só de olhar já estou passando mal. Às vezes essas pessoas nos foram caras em outras vidas, mas o nosso repúdio vai fazer com que a gente não entenda o porquê que eu estou passando por isso com fulano que está dentro da minha casa. E eu não consigo entender, eu não consigo conviver. Na época do namoro era tudo ótimo, agora está difícil, né? Assim, está difícil, está complicado. Palavras vãs, porque não tem nada difícil, está tudo como deve ser. O nosso poder de entendimento, a nossa condição de compreensão nossa e do outro é que vai determinar. Wilza, como assim o que vai determinar? É como eu vou tentar compreender, como eu vou tentar ser benevolente, como eu vou tentar ser indulgente, como eu vou tentar perdoar. Porque sem perdão, sem benevolência, sem indulgência, eu não vou conseguir.
Então eu preciso de quê? Esquecer um pouco o meu egoísmo e o meu orgulho para que eu possa praticar a caridade, tanto material quanto espiritual. Vocês querem ver como que é difícil às vezes a caridade material? Nos livrarmos daquelas roupas que a gente está ansiosa, vai na rua, vê uma roupa nova, comprou, botou lá dentro do guarda-roupa, nunca usou. E não vai usar, tem 2, 3 anos lá. Quando a gente menos imagina, ela está apertada, está larga, está de um jeito que nós não vamos usá-la, mas nós temos dificuldade de nos desapegar. E assim, eu estou falando de algo material, uma roupa, um tecido, uma bolsa, seja lá o que for. E as nossas dificuldades de nos livrarmos, entre aspas, de tirarmos menos apego àquele filho que precisa ir fazer um curso fora e ficamos daqui mentalizando, não, eu não estou obsidiando, não, eu estou orando. Não, eu não estou querendo que ele fique o tempo inteiro perto de mim, não, eu quero que ele caminhe com os passos dele, mas eu deixo. Gibran já dizia para nós assim, nossos filhos não são nossos filhos, são filhos do mundo. Quando ele se refere ao mundo, ele quis se referir, e entendo eu, que nós somos filhos do universo, porque hoje eu estou no planeta Terra, amanhã eu posso estar num outro planeta, numa outra colônia. Isso vai desenvolver em mim o quê? A vontade de crescer, a vontade de me emancipar a cada dia mais desse corpo que sente dor, desse corpo que sente necessidades. Que essas necessidades que nos causam a maioria dos orgulhos e do egoísmo. Eu tenho necessidade hoje de ter um carro melhor. Então, meu carro já tem 5 anos, já venceu, já quero um outro melhor. Não é errado querer ter, muito pelo contrário. Tudo que está aí, tudo que Deus criou, tem até uma música que fala isso, acho que é de Djavan. Tudo que Deus criou é para o nosso bem, é para que a gente possa usufruir, usar, ter, mas de uma forma amorosa, de uma forma gigante de amor. Nós não somos perfeitos, nós estamos aqui para aprender, infelizmente ou felizmente, a nos melhorarmos. Vamos dizer que é melhor aprender, felizmente, a nos melhorarmos, queiramos ou não. Então, nós já entendemos um pouco sobre a questão da caridade material, que é tudo isso que está em nosso entorno, sobre a caridade moral, que é tudo isso que nós pensamos, que existe no meu pensamento, eu plasmo. René Descartes, eu acho que eu já falei dele algumas vezes aqui, um filósofo francês, que diz assim, penso, vírgula, logo existo. Por quê? Porque tudo vem do pensamento. As nossas existências das coisas são criadas a partir de um movimento meu, matéria. Então tudo é matéria. E quem criou toda essa matéria? Deus. Quem é o Pai de todos nós? Deus. Quem somos nós hoje, espíritos encarnados? Uma tabela periódica que nós temos manganês, ferro, tudo. Ou seja, nós viemos de uma ameba, nós viemos dos vegetais, nós viemos dos animais, e hoje nós somos homem hominal, nós nos levantamos, nós andamos, nós raciocinamos. Então, essa nossa condição de homem hominal quer dizer, eu sou sábia, eu sou inteligente, eu penso, então eu existo, então eu crio. Deus está criando a todo instante e nós também. A todo instante. E como é que eu posso fazer essa criação mental para que eu possa atingir um irmão que está lá do outro lado? Como que eu posso atingi-lo de uma forma material, fluídica, que o fluido é vivo, o fluido é matéria menos densa? Através do meu pensamento, de uma prece. Através do meu pensamento, da minha vontade, como já diz o Leon Denis, mais de 50%. É a vontade de querer, firme. Porque quando eu penso, o meu cérebro ativa várias e várias células, várias e várias moléculas, dizendo assim, ela quer, ela me determinou, eu agora tenho que fazer. Então nós somos atores,
Nós somos os mestres de nós mesmos. Nós somos os artífices de nós mesmos. Nós somos os criadores da nossa mentalidade. Eu quero ser médica, eu vou ser médica. Eu quero ser aquilo que eu determinei para mim dentro da minha condição intelectual e moral. Não adianta eu dizer, eu vou ser, hoje está quente, eu não vou à escola. Hoje está quente, eu não vou ao centro tomar o passe. Eu quero me curar como? Se eu não me esforço. Eu preciso ser determinado em todos os aspectos do dia. Quando eu levanto de manhã, que eu não tenho determinação, o dia fica tão chato, porque, tudo bem, vamos lá, vamos levando, a vida é assim mesmo. Não, quando a pessoa diz assim, tem que ser, eu digo, não, não tem que ser. Sabe por quê? Eu não me determinei para que tivesse que ser. Eu me determinei para que hoje fosse melhor do que antes. Mas tem dores que não se tiram, mas eu tenho uma resignação para dizer para esta dor que um dia ela vai passar e que nesse momento eu a compreendo o porquê que eu tenho, o porquê que eu tenho que me melhorar. Então, quando a gente conversa com alguém, que alguém diz, mas eu tenho câncer, eu vou desencarnar. Sim, que bom, legal, eu também vou. Aí eu costumo brincar um pouco assim, aquela rainha linda, toda poderosa, né, que desencarnou. Quantos anos ela passou aqui e eu não vou? Por que eu não vou? Quem é o ser material aqui na Terra que não vai? Então, se eu fiz um planejamento de ter um câncer, de ter uma doença, seja ela qual for, desencarnar, e eu chego para alguém, estou conversando, e ele diz, pois é, né? Você também vai, eu também vou. Só que eu não sei ainda o prazo que eu tenho e o que você tem. Então, quando a gente começa a dizer que todo um pé torto tem um sapato torto, toda uma pessoa que vem conversar com a gente, que a gente tenha uma forma de moldar aquele pensamento dele para o bem, já estamos praticando a caridade moral. Por quê? Porque nada é definitivo, entre aspas. Tudo se transforma. O nosso corpo vai se transformar. Agora o nosso espírito vai se desligar desse nosso corpo e vai buscar um outro mundo, entre aspas, que é o plano da erraticidade, que é o plano material, melhorado de acordo com o que fizermos hoje da caridade material e da caridade moral. Então, se nós agirmos, como vem falar na nossa questão 9 aqui, daquela questão única e exclusiva, que se fizermos disso aí, olharmos e vermos que é da bem-aventurança, o Sermão da Montanha, e dissermos assim, eu gostaria de que fazer por outro o que eu gostaria que o outro fizesse comigo, não tínhamos miséria, não tínhamos dores, não tinha guerras. Nós estamos aí, que a gente diz assim, será que a Terceira Guerra Mundial já estourou e eu não estou sabendo? O que está acontecendo com o mundo? Falta de quê? De amor. Mas você acabou de falar, Wilson, que nós estamos num planeta de provas e expiações, na segunda casa planetária, que nós precisamos de guerra, nós precisamos disso tudo sim. Mas não vamos esquecer também que nós estamos passando por um movimento nesse planeta muito grande de progresso. Nós estamos passando por um movimento nesse exato momento de quê? De evolução espiritual. A guerra é necessária sim, mas o amor também é. Como que eu vou matar o meu irmão? Minha cabeça não permite mais. Como que eu vou dizer assim, não, tem que ter? Não, não precisa ter. Eu preciso me melhorar para que o ódio não aconteça mais, ele não venha a prevalecer. Eu preciso me melhorar para que não tenha mais dores e sofrimentos. Países ricos, ou seja, não é a riqueza, é o quê? É o poder. É a falta de amor. Quando entendermos tudo isso e tentarmos praticarmos o Evangelho de Jesus,
tentarmos praticarmos a caridade material e a caridade espiritual, vamos entender os ensinamentos de Jesus e vamos entender que nós não precisamos de data limite de 2050. Nós não vamos precisar disso, não. Nós vamos precisar, sabe de quê? De amor, e dizer assim, não, cheguei ao meu limite aqui na Terra, eu preciso evoluir. Ou melhor, ter em posição, eu tenho que, evoluir. Para isso eu preciso exercitar a minha humildade. Para isso eu preciso buscar dentro de mim o quê? O caminho da minha perfeição. Todos os dias. Todos os minutos. Tem uma filosofia que é do NA, do AA, que ela diz assim, eu acho isso esplêndido, assim a questão positividade. Só por esse minuto eu não vou pensar nada ruim em relação ao meu irmão. Só por esse segundo eu não vou usar a droga. Só por esse minuto eu não vou tomar aquele gole de álcool. Só por esse minuto eu estou me esvaziando dos meus vícios materiais. Porque a gente fala muito de droga, de álcool, mas nós temos os nossos vícios materiais. A gula. Nós temos os nossos vícios materiais, o pensamento negativo, firme e forte na nossa mente. Material e espiritual. E esses vícios nos levam a doenças. Hoje é o dia de passe de cura na nossa casa, que viemos buscar aqui o quê? O fluido necessário para que a gente possa curar primeiro o nosso espírito, que está ligado célula por célula, molécula por molécula ao nosso corpo material. Para isso eu preciso de quê? Curar primeiro o que? O meu espírito. Jesus, quando veio à terra, ele fez assim, o que tu queres que eu te faça? Aí o cego diz, cura a minha vista. Ele foi lá e disse, curado. Vai e não tornes a pecar. O que tu queres que eu faça? Cura a minha enfermidade das minhas pernas. Anda o paralítico, ele andou. Mas, se analisarmos os ensinamentos de Jesus, foi só para isso? Ou ele nos trouxe uma base moral? Jesus nos trouxe, acima de tudo, uma base moral firme. Vai e não peques mais. Aí o cego foi, pecou, deu ruim para ele. Aí nós vamos e fazemos voltamos os nossos vícios e defeitos. O que vai acontecer? Não existe retrocesso, mas eu vou ter que reviver numa outra encarnação aquela problemática daquele irmão que eu deixei para trás. Daquele problema que eu não soube absorver nessa encarnação. Então, que a gente possa entender que a nossa problemática moral, vindo dos ensinamentos de Jesus, é muito, mas muito delicada para que a gente entenda o viver, o vivenciar agora. Não é fácil vivenciar os ensinamentos de Jesus. Não é fácil conviver. Quando ele diz assim, a caridade moral é a absorção do outro, que vivemos nesse minuto, absorver, conviver. Vocês querem ver o que é família? Família, aquele almoço de domingo que vai aquelas noras todas, a casa está numa alegria. O mínimo que uma faça para o outro já... Aí a gente diz assim, não dá, eu estou tentando. É difícil para mim, eu acho melhor esse almoço ficar para daqui a 6 meses, porque não está dando a convivência. Então a caridade moral é o interagir, é o conviver com o outro. É tentar se melhorar junto com o outro, porque vamos aprender com o outro. É com o outro que nós vamos praticar a caridade
moral e material. Jesus, quando esteve aqui, disse para todos nós: quando visitaste um destes pequeninos, foi a mim. É tão difícil para nós tirar um dia de domingo e na Vicente Moretti fazer uma visita. Quem de nós vai a um presídio aqui fazer uma visita? Quem de nós vai às ruas à noite fazer uma visita? Quem de nós olha para alguém maltrapilho na rua? Antigamente, na época de Jesus, a gente dizia que eram os mendigos e os leprosos. Hoje nós dizemos assim, viu? Quem de nós vai ali na 34 à noite? Nossa, em Bangu está assim, ó. Nossa, dá medo. Não é assim? Não é bem por aí? Mas são nossos irmãos que estão conosco a caminho e que a gente tem o quê? O preconceito. Tem o quê? O medo. Tem o quê? A angústia de estar por perto. Nossa, vai acontecer alguma coisa, eu estou com medo. E o que eu posso fazer, já que eu não vou? Orar. Orar por aqueles que estão nas ruas, que estão abandonados, para que ele tenha um despertar e façam um retorno aos seus lares, porque todos nós temos uma família. Todos. Que eles tenham um despertar. Quantos de nós encontramos com os nossos irmãos no ônibus e eles chegam e ficam conversando com a gente diz, meu Deus, eu já estou cheio de problemas. E às vezes eles dizem assim para mim, eu sei que eu nunca mais vou te ver, então eu vou logo abrir o meu vocabulário, a minha conversa. E às vezes a gente está ali ouvindo e aquela pessoa está pedindo socorro. Socorro. Porque o índice de suicídio aumentou tanto, porque nós não temos mais as palavras para dar um para o outro. Nós nos calamos. O telefone tirou muito a conversa, seja em casa, seja na rua. Ah, mas no meu telefone eu tenho todos os diálogos possíveis. Você não tem o fluido do olho no olho que passa. Às vezes, só de conversar, a gente sabe quem fala a verdade, quem fala mentira, como é que está. Às vezes, o nosso contato não precisa estar praticamente com ele, a gente sente a vibração positiva ou negativa daquela pessoa. Nós temos a sensibilidade, nós temos os 5 sentidos. Nós olhamos e quando nós falamos com o coração cheio de amor e de vontade de acertar, de fazer o bem, a gente sabe que atingiu o outro só no olhar. Quem de nós aqui que temos acima de 40, não vou dizer 50 porque eu não tenho mais ainda. Quem de nós não tivemos aqueles pais que olhavam, a gente já entendia, era tudo. Tudo. Não precisava que ele balbuciasse nada. A gente já entendia que estava errado, que não poderia nem passar, porque a visita estava ali, quanto mais sentar na sala. E hoje nós entendemos que esses códigos, não é que eles não existam, eles existem. Mas nós precisamos expor com o verdadeiro sentido, que é o sentido do amor, para que o outro entenda. Ou seja, o fluido precisa ser verdadeiro, para que a gente tenha empatia, para que a gente tenha simpatia. Porque assim como no mundo material, os espíritos simpáticos a gente, é pelo nosso fluido. A sintonia e a minha vibração, ela vai ser simpática a mim, pelo fluido que eu estou pensando, pelo que eu estou sintonizando, é que eu vou ter aquele plasma, é que eu vou ter aquele ambiente fluídico para mim, para que eu possa direcionar para o outro. Isso se chama caridade, que eu preciso exercitar a todo instante. A nossa querida Joana de Ângeles vem colocar para a gente que a humildade no nosso viver, no nosso dia a dia, ela diz assim, o exercício da nossa humildade para com o outro, quer dizer, humildade é luz que eu irradio. A humilhação é treva. Por que ela vem falar essa frase para a gente? A humildade eleva, a humilhação rebaixa. Porque a gente devemos ter um determinado cuidado
no praticar a caridade, principalmente a material. Por quê? Porque me dá uma esmola, pelo amor de Deus, jogou lá dentro daquela latinha, dentro daquele pote e não quer nem olhar a cara. Eu pratiquei a humildade? Não, eu dei uma esmola. Até que parou mais, né, gente, das esquinas de terem esse tipo de pessoas pedintes. Ele existiu muito na década de 40, 50. Agora está diferenciado. Mas nós vemos sim, e muito nas ruas. Ô tia, me dá R$1. Ô tia, isso. Ô tia, aquilo. E às vezes o que a gente faz? Não, eu não vou te dar nem R$1. Quer comer? Eu vou ali e pago um lanche para você. Quer isso? Eu vou ali e faço isso. Estamos errados, eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para dizer que nós não sabemos a necessidade um do outro. Nós somos pedintes. Nós todos aqui somos pedintes. Quando a gente vai fazer a nossa prece, que a gente diz assim, eu vou orar, eu vou louvar, vou agradecer e por último, que é aquela ladainha de pedidos. Senhor, me ajuda. Senhor, dai paz à minha casa, mas o que é que eu faço para ter paz? Senhor, socorre o meu irmão, o que é que eu faço? Porque se Deus, se Jesus, se o meu planejamento reencarnatório é para socorrer, para estar ali perto, o que eu estou fazendo para socorrer? É só pedir? Pedir é fácil, na minha hora de prece eu vou lá e faço até uma cópia do que eu estou precisando pedir. Mas o que eu estou fazendo para conseguir aqueles pedidos? O que eu estou pensando, o que eu estou ali naquele momento me dirigindo e praticando? A prece é obra, a prece é ação. A prece é o movimento do dar, do receber. Não adianta eu pedir sem ter ação. Não adianta eu querer sem eu tentar me modificar. Não adianta eu querer que a escola venha a mim se eu não sou a escola viva. Não adianta eu querer que a casa espírita me ajude, me dê força, me dê coragem, se eu não trago dentro de mim os ensinamentos da escola viva da casa espírita. Não adianta eu querer estar aqui no hospital psiquiátrico, porque o processo obsessivo é doença psiquiátrica, se eu não mentalizo o bem, se eu não trabalho o bem. Não adianta eu querer me evangelizar se eu não leio o Evangelho e tento colocar essas palavras de Jesus dentro de mim, socorrer o enfermo, visitar aquele que tem necessidade. Não adianta eu querer repelir o outro se dentro de mim está cheio de mazelas. Eu preciso primeiro aliviar o meu espírito das minhas mazelas, porque senão eu não vou conseguir socorrer. Eu preciso primeiro me melhorar, porque só se dá o que se tem. Se eu não me melhoro, se eu sou uma doente, o que eu vou fazer com o outro? Adoecê-lo. Então eu preciso me melhorar. Eu preciso me fortalecer. E eu só vou me fortalecer se eu seguir os ensinamentos de Jesus. Ele é força, não é o Wills, é Jesus que é força. Se Jesus estivesse aqui agora, o que ele estaria fazendo? Ajudando, auxiliando a cada um de nós. E ele aqui está. Quando estiver de 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu aí estarei com vocês. Eu estou com vocês. Por que ele escolheu aqueles 12 apóstolos? Por que Simão Pedro era rebelde? Porque dentro de nós existe a rebeldia de Simão Pedro. Por que escolheu Mateus como médico? Todos nós somos médicos, às vezes a gente receita coisas que só Jesus. Por que ele escolheu cada um segundo as nossas personalidades? Por que Maria Madalena serviu de exemplo para todos nós? A caridade moral. Quem de nós pode atirar pedra no outro? Quem de nós pode julgar o outro? Como entendia Jesus a caridade? Questão 886 do Livro dos Espíritos. Que ele entendia? Benevolência para com o outro. Ou seja, ajudar, compreender, ter amor. O que é a benevolência? É o amor em ação.
O que é indulgência? É praticar um ato de ensinar, de ajudar com doçura. Quem foi o maior exemplo de doçura que nós tivemos aqui no planeta? Jesus, nosso guia e modelo. Com sua simplicidade, com sua cordialidade, com sua docilidade. Ele trouxe os seus ensinamentos e sofreu. E até hoje acredito que está no mundo espiritual ou aqui entre nós, sofrendo. Por quê? Porque nós somos os seus irmãos, ele é o primogênito, nosso irmão mais velho, que tenta pegar a gente e a gente se recua, e ele diz, vai meu irmão. E nós fazemos o quê? Não dá, eu estou cansado, eu estou assim, eu estou assado, eu não sou perseverante. A próxima encarnação, quem sabe, eu não vou conseguir. Então Jesus está triste, e muito triste com todos nós, principalmente comigo, que eu sou teimosa. Então, quando a gente fala desses ensinamentos, que a gente possa entender que ele não está fora de nós, ele está dentro de nós há milhões de anos. Eu não sei quanto tempo eu tenho de reencarnação, ou de estar indo e vindo, indo e vindo. Quando ele vem falar para a gente do perdão, ele primeiro diz, vai Pedro, perdoa, não 7. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Ele diz, Pedro, não 7. Mas 70 vezes 7, uma conta infinita. E nós dizemos assim, eu só te dou mais uma chance. Olha, se isso fosse comigo, quantas chances eu gostaria de ter? Contagem infinita. Por quê? Quantas encarnações eu vou ter? Contagem infinita, só depende de mim. Mas eu gosto, ai, como é bom ser perdoado. Como é bom que alguém passe a mão na nossa cabeça. Mas e a gente, está pronto para passar? Então que a gente possa amar uns aos outros, que a gente possa querer o que a gente dá. Não adianta dizer, eu gosto muito dessas frases assim, viu? Plantou, vai colher. Agora reflete sobre esta pequena frase, plantou, vai colher. É o que a gente está fazendo todos os minutos, plantando. Quando eu entro nesta casa, que o meu fluido circula, eu estou plantando um fluido aqui. Quando eu estou na minha casa lá, no meu lar, eu estou plantando um fluido nas minhas paredes. Que fluido eu estou plantando? Aquilo que está na minha mente. Eu estou o quê? Plasmando. O plasma é plástico. Nós somos plásticos. Nosso fluido, ele se plastifica, ele se movimenta, ele cria. Porque é a nossa mente que cria. É na nossa mente que está o croquis do plano espiritual, muito do mal feito. E que nós chegamos aqui e vamos realizar. Então eu estou criando na minha casa esse ambiente. Se eu olho alguém com dardos peçonhosos, com ódio, com vaidade, com orgulho, eu estou determinando para ele aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu criei dentro de mim. Estou doando o fluido material e espiritual para aquela pessoa. Então eu sou responsável pelos meus atos, pelos meus pensamentos. Eu sou responsável por tudo aquilo que Deus me deu para o meu crescimento. Tudo. Eu sou responsável pelo meu planeta, que nesse momento passa por uma fase de transição planetária. Ah, não é bem assim. Se eles estão brigando lá fora, é problema deles, vai respingar em todo mundo. Ah, é? Você sabe que se você não já teve um pé lá e agora está aqui? E como é que você sabe que é um problema dele e não é seu não? Você mora onde? Mora em Marte? Porque a gente ainda está na Terra. Então o problema do Oriente Médio é nosso. O problema da África é nosso. Quando a gente entender que da mesa do rico falta muito para o que o pobre, falta pouquinho, se eu dividir um pinguim de nada, o meu irmão ali não vai passar fome ou menos fome, eu vou entender que eu estou modificando primeiro o meu espírito. Se praticarmos a caridade, eu gosto de falar de pessoas não espíritas, porque a religião,
ela está dentro de cada um, que é o amor. Em concentração, é o amor em movimento. Eu vou falar do Michael Jackson, que eu acho... o Wilson, Michael Jackson, sim, o Michael Jackson. Ele mandava avião particular para a África com alimento. Eu vou falar do nosso querido do Queen. Como é o nome? Esqueci o nome dele. Fred Mercury. Deixou 52 milhões para pesquisa sobre a AIDS. Olha, que maravilha. Foram espíritas? Não. A espiritualidade, ela está dentro de nós a partir do momento que estamos espiritualizados, encarnados ou não. Somos espíritos imortais, porque vencemos o corpo, vencemos a imortalidade, que isso aqui é mortal, mas o espírito é imortal. Então, que a gente possa entender que esses espíritos que aqui estiveram, têm os problemas reencarnatórios como eu, como todos, foram vaidosos, o problema é dele. Foram isso, o problema é dele. Mas eles estão praticando. E nós? O que nós estamos fazendo? Não estou cobrando de ninguém. Eu estou só pedindo a cada um de nós que possamos refletir sobre a minha experiência aqui na Terra, sobre quem está em torno de mim, o que eu estou fazendo. Pessoas que fizeram em prol de uma humanidade. Quem são esses espíritos? Eurípides deixou seus exemplos em prol de uma humanidade. Dr. Bezerra de Menezes deixou seus exemplos em prol de uma humanidade. Nós temos exemplos aqui, o Altivo que deixou em prol de uma humanidade, porque nós sabemos hoje que o mundo hoje reconhece a Casa de Leon Denis como a universidade espírita. Por quê? Porque nós estamos no país do Evangelho. Brasil, pátria do mundo, pátria do Evangelho. Mas esse reboliço, toda essa confusão. Sim, é para que eu entenda que o amor não é restrito. Ele é universal. Mas a gente, com tanto crime, com tanto isso, com tanto aquilo. Nós temos aqui no Brasil hoje uma miscelânea, uma mistura maravilhosa. Se pararmos e analisarmos, nós temos todos os tipos de raça. Raça negra, raça amarela, raça branca e a raça vermelha. Tudo aqui, nesse liquidificador que bateu, que deu a cada um de nós. Italiano, francês, inglês, espanhol, todo tipo. É da Europa, é do continente africano, nós temos todo tipo. Nós temos toda essa mistura, para quê? Para que a gente possa viver, ter essa experiência e dizer assim, olha, vocês saíram de lá, mas a gente está na pátria do Evangelho. Nós somos o país do mundo que é mais espiritualizado, eu não estou dizendo entre aspas, não. É considerado o país que mais se fala de Deus e que vive os ensinamentos de Jesus. E essa guerra toda que a gente está vivendo aí, e essa turbulência toda, claro, eles precisam estar aqui para ouvir o Evangelho de Jesus. Jesus veio à Terra, não foi para os sãos, foi para os doentes. Nós estamos na pátria das pessoas que estão doentes, que somos todos nós, aprendendo com o outro. Nós não estamos aprendendo com o que está lá, não. Nós estamos aprendendo em torno, com o que está em torno, com que temos essa experiência. Eu só vou aprender se eu conviver. Eu só vou aprender a fazer uma prece em movimento se eu praticar a obra da prece, que é colocar aquele amor em movimento. Eu só vou aprender o material se eu tirar alguma coisa de matéria e doar. Mas quando eu doar, eu estou não só doando de mim. Eu falei que era meia-noite, Eu só vou aprender se quando eu me doar, quando eu dar, eu estiver doando o melhor de mim. Aí sim, eu estou trabalhando o material, eu
moral e o espiritual. Eu só vou aprender quando o vizinho bater na minha porta e dizer, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Vizinho, vamos orar e pedir a Deus. Tenha calma, vai dar tudo certo. Quando o vizinho bater na minha porta e for falar mal do outro vizinho, vamos ver o lado bom do meu vizinho. Ele nunca mais vai bater na tua porta. Nossa, o que houve? Alguma coisa estranha. Eu estou praticando a indulgência, a benevolência com o outro. Que eu aprendi aonde? Eu aprendi com o outro. Eu aprendi na casa espírita. Eu aprendi trabalhando o bem. Porque sem trabalho, sem experiência, fica muito duro de aprender. Nós precisamos estar aqui praticando. Nós precisamos estar nos arrependendo de ontem, expiando hoje e praticando o amor. Que é o quê? A reparação. Eu preciso reparar o meu ato inferior, infeliz que eu tive. Já que eu sou orgulhoso, que eu não vou pedir desculpas mesmo. O que ele vai fazer comigo? Como que ele vai me olhar se eu pedir desculpas? Então eu vou fazer de uma forma diferenciada. Eu vou ter um ato de amor, de carinho, que ele vai entender. Olha, ele fez aquilo ontem, hoje ela fez isso. Será se está normal? Aí no segundo ato, no terceiro ato, ele disse, não, ela está normal. Eu é que não a compreendi naquele momento de desequilíbrio emocional. Porque todos temos. Todos temos os nossos momentos. Por quê? Não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Quando nos melhorarmos um pouco mais, como o Dr. Bezerra de Menezes, e desencarnarmos e dizer assim, Maria Santíssima disser, intervém, doutor Bezerra, vai por um planeta melhor, vai por um lugar melhor, e ele vira e diz, não, enquanto na Terra tiver um irmão meu chorando, eu gostaria de estar lá enxugando as suas lágrimas, mas não é secando as lágrimas não, é ajudando a gente a caminhar, é nos orientando para que possamos ser pessoas melhores. Então, que a gente possa lembrar dos ensinamentos de Jesus, não está desatualizado, o amor não saiu de moda, os nossos atos de bondade, de paz, não está fora de moda, nós não somos demodê, cafona, não somos, nós não somos de uma geração antiga, nossa, que horror, não, nada disso. Nós somos de uma geração que acreditamos no amor. Nós somos pessoas que têm 12, 13, 14, 30 e alguns anos, que acreditamos no amor. E vamos passar para o mundo espiritual também acreditando e trabalhando o amor. Eu quero agradecer a todos vocês por esses momentos maravilhosos que para todos nós significa muito. Sabe por quê? Nossos espíritos estão aqui, nossos mentores estão aqui, aquele que a gente está aqui, que vai tomar o passo que tomou, que estamos mentalizando, também estamos colocando para ele esses nossos fluidos e que possamos levar para uma outras e outras encarnação os ensinamentos da doutrina espírita. A gente acha que é só ir assistir uma palestra? Não, não. Uma palavra que fique e que a gente trabalhe, ela vai nos modificar e vai fazer a diferença, porque nós estamos aqui para fazer a diferença, não no outro, mas em nós mesmos. Muito obrigado, gente. Desculpem aí meu jeitão aí de ser. Muito obrigado a todos. Obrigada, desculpa. Foi muito bom, né, ouvir a nossa irmã Ilza, que Jesus abençoe e ela possa, né, estar conosco em outras oportunidades, né, passando esse ensinamento com tanto carinho para todos nós. E agora nós vamos para o nosso segundo momento, que é o momento dos passos. E eu vou ler aqui uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida. É a lição 131, que tem como título Homens e Anjos. Enquanto os anjos, sendo maiores em força e poder, não pronunciam
contra ele juíza, blasfemo diante do Senhor. Está lá em 2 Pedro, capítulo 6, versículo 11. E nos diz Emmanuel: é lastimável observar o grande número de pessoas que estão sempre dispostas a proferir sentenças blasfematórias umas para com as outras. A leviandade domina-lhes as conversações, a mesquinhez lhes corrompe as atividades nos mais diversos setores da vida. Exceção feita aos sinceros cultivadores da luz religiosa, quase todos os homens se conservam à porta de situações ásperas, em que o esforço difamatório lhes envenena a vida. Alimentam antipatias injustas para com o irmão de atividade profissional, pelo próximo que lhes não aceita as ideias, pelos companheiros que se não afinam com os seus princípios, e como a lei é de compensação e troca, receberão dos colegas e dos vizinhos as mesmas vibrações destruidoras. Guerras silenciosas, nesse sentido, têm por vezes secular duração. Entretanto, o homem sactencioso está sempre rodeado pela ação benéfica de espíritos iluminados e generosos, que, quanto mais revestidos de poder divino, mais se compadecem às fragilidades humanas, estendendo-lhes mãos acolhedoras para o caminho e jamais pronunciando juízos condenatórios diante do Senhor. Toda vez que fores compelidos a analisar os esforços alheios, recorda a palavra de Pedro. Não te esqueça de que as entidades angélicas, mananciais vivos e sublimes de força e poder, nunca enunciem sentenças acusatórias contra ti diante de Deus. Agora vamos pedir, aos nossos irmãos médiuns que possam, se posicionarem para darmos início, aos trabalhos de passe da noite de hoje. Então, meus irmãos, vamos nesse momento elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos pedir a Ele, que essa é a oportunidade, já que nós escolhemos estar aqui. Então vamos pensar, em nossos queridos que ficaram nos nossos lares. Vamos também lembrar dos nossos irmãos que nos acompanham através da internet, que eles possam receber esses eflúvios de amor, paz e tranquilidade. Amado Mestre Jesus, abençoa, Senhor, as mãos dos nossos médiuns que já estão preparados para esse trabalho da noite de hoje. Abençoa, Senhor, os seus guias e mentores espirituais, que eles possam estar ao lado de cada um dos nossos irmãos médiuns,
para apoiá-lo, ampará-lo e fortalecê-lo. E assim, Mestre, que seja em teu nome, Senhor Jesus, em nome de toda essa espiritualidade amiga, em nome de Deus, pedimos então para darmos iniciado os trabalhos de passe da noite de hoje. Abençoa, Mestre, a nossa irmã Viviane, que usará da palavra através do Evangelho para fortalecer o momento dos passes. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus. Irmãos e irmãs, encarnados, é chegado o momento em que receberão a chuva de bênçãos dos fluidos divinos que serão distribuídos pelos nossos irmãos médiuns, como gesto de caridade e amparado pelos espíritos benfeitores, enviados pela misericórdia divina. Aos irmãos desencarnados, que sejam bem-vindos a muitas moradas na casa do Pai. Recebam também os fluidos divinos que estão sendo distribuídos de forma amorosa através da caridade e da misericórdia. Os passes distribuídos pelos nossos irmãos e irmãs chegarão a todos os campos onde mais necessitamos. Que o nosso corpo físico seja fortalecido e o astral iluminado pelo clarão de luz crística que nos acompanhará até os nossos destinos. Senhor Jesus, nosso Senhor, nosso Mestre, que foi enviado ao nosso planeta pela misericórdia divina para nos servir como exemplo, nos ensinando a ter fé, perdoar e amar ao próximo, para que possamos caminhar no caminho do progresso. Devemos ser gratos a Deus por estarmos melhor hoje do que há tempos atrás, onde o véu do esquecimento nos protege de toda a memória de quem fomos no passado e que não nos orgulharíamos no momento atual. Portanto, devemos ser bem-aventurados e misericordiosos, como Jesus nos ensinou. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoares aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoares aos homens, quando vos ofende, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular. Entre vós e ele, se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então aproxima-se dele. Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão, quando houver ele pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. A respeito do perdão e da caridade e da misericórdia, Allan Kardec nos instruiu com as seguintes palavras: a misericórdia é o complemento da brandura, porque aquele que não é misericordioso não poderia ser brando nem pacífico. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor demonstram uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que estão acima dos males que eles possam fazer. Uma é sempre ansiosa, de uma sensibilidade sombria e cheia de amargura, e a outra é calma, plena de mansidão e caridade. Infeliz daquele que diz: eu nunca perdoarei, porque se não for condenado pelos homens,
certamente será por Deus, com direito que reclamaria o perdão das próprias faltas, se não perdoa as dos outros. Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites, quando diz para perdoarmos o nosso irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. No entanto, há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. A primeira é grande e nobre, verdadeira e generosa, sem segundas intenções, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda que ele tenha toda a culpa. A segunda é quando o ofendido ou aquele que se crê ofendido impõe condições humilhantes para perdoar e faz-se sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se ele não estende a mão, não é com benevolência, mas é com ostentação, a fim de poder dizer a todo mundo: vede como eu sou generoso. Devemos amar, ou seja, respeitar o momento em que nós e o nosso próximo está vivendo no momento presente. A lei do progresso não retroage. Somos um projeto de vitória do nosso Criador. As meras derrotas que experienciamos são apenas uma fase que precisamos passar para o nosso fortalecimento. Durante a nossa jornada, devemos aprender a amar e perdoar. Quando não nos perdoamos e aos nossos inimigos, também nos tornamos inimigos do progresso. Allan Kardec nos diz a seguinte mensagem: a prática do perdão é na do bem em geral, mas um efeito moral. Há também um efeito material. Como se sabe, a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem com seu ódio além-túmulo aqueles aos quais conservavam o seu rancor. É por essa razão que o provérbio morto animal, morto veneno é falso, quando se aplica